O que é realmente uma derivada? Hoje, nós vamos falar sobre um dos personagens principais do cálculo, a derivação. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e atendendo ao pedido de vocês após o vídeo sobre limites, eu estou fazendo um sobre derivadas. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre limites, dá uma olhada no link da descrição e acesse esse vídeo primeiro. Isso porque limites são essenciais para se entender realmente derivadas. Você não vai conseguir entender derivadas de verdade sem antes entender limites. E a matemática tem mesmo essa característica de ir construindo conhecimento em camadas que vão se sobrepondo. Então daqui para frente, eu vou assumir que você viu o vídeo anterior sobre limites. E se não viu, corre porque ainda dá tempo. A maioria dos livros de cálculo, mas não todos, fala primeiro na derivada antes de falar na integral. Isso tem a ver com o fato de que derivadas são mais fáceis de calcular do que integrais. Só que, historicamente, as coisas aconteceram na ordem oposta. A noção de integral já tinha um belo esboço desde a Grécia Antiga, mas a ideia de derivada só foi realmente ganhar corpo no século XVII, pelas mãos de Pierre e de Fermat. A motivação de Fermat era geométrica, e vai chegar um ponto no vídeo em que a gente vai enxergar as coisas dessa forma. Mas antes, vamos trabalhar com uma motivação física. Imagina a seguinte situação. Você está querendo estudar o comportamento de uma partícula que se move ao longo de uma reta. Só que ela não se move de maneira uniforme. Uma boa maneira de estudar melhor esse movimento é olhar para o gráfico da posição da partícula em função do tempo. Essa curva mostra a evolução da posição da partícula conforme o tempo passa. Como o movimento não é uniforme, esse gráfico não é uma reta. Mas o que significa o movimento não ser uniforme? Significa que a velocidade da partícula está se modificando ao longo da jornada. Velocidade é uma medida da variação da distância num certo intervalo de tempo, e esse gráfico é útil para calcular isso. A velocidade média entre dois instantes é a razão entre a distância percorrida nesse intervalo e o tempo decorrido. Então, no gráfico, entre os instantes t e t1, a distância percorrida é s de t1 menos s de t. A gente abrevia isso como ΔS, usando a letra grega delta em maiúsculo para designar a diferença. O intervalo de tempo é ΔT igual a T1 menos T. A velocidade média, então, é ΔS sobre ΔT, uma notação que você certamente já viu no ensino médio e nas aulas de física, ou deveria ter visto. Agora repara numa coisa interessante. Para calcular a velocidade, a gente precisa de dois momentos diferentes de tempo. Isso faz todo sentido, pois a velocidade é uma medida da variação da posição. Então, para falar em variação, você precisa considerar dois tempos diferentes e estudar o que mudou entre eles. Mas então o que quer dizer velocidade instantânea? Como dar um sentido a isso, sendo que a própria ideia de velocidade é variação, que pressupõe que você esteja comparando dois momentos diferentes. Parece que não existe realmente uma maneira de dar sentido a essa noção de velocidade instantânea. Mas antes de chegar nessa conclusão, que é apressada, vamos olhar de novo para a velocidade média no gráfico e aproveitar o fato de estarmos usando um gráfico. Repare que se a gente traçar uma reta passando pelos dois pontos que escolhemos, temos uma reta secante interceptando o gráfico nesses dois pontos. As diferenças ΔS e ΔT são os catetos de um triângulo retângulo que tem a hipotenusa nessa reta secante. O quociente entre o cateto oposto e o cateto adjacente é igual à tangente do ângulo, que é uma medida da inclinação da reta. Então a velocidade média corresponde à inclinação da reta secante, medida pelo ângulo que ela forma com o eixo horizontal do tempo. Isso começa a dar um significado geométrico para o conceito de velocidade média, através de uma reta secante. E se a gente explorar isso um pouco melhor, vamos conseguir dar um sentido para a ideia do que é uma velocidade instantânea e também chegar no conceito de derivada. Apesar da gente ainda não saber o que é uma velocidade instantânea, é intuitivo achar que conforme a gente vai aproximando t1 de t, a velocidade média teria que se aproximar cada vez mais do que seria essa tal velocidade instantânea, já que estamos considerando intervalos de tempo cada vez menores. Geometricamente, à medida que fazemos essa aproximação do ponto T1 ao ponto T, a reta secante entre eles vai se aproximando da reta tangente à curva no ponto T. A reta tangente é um conceito geométrico bem definido, e foi a busca por retas tangentes que levou Fermat na direção de definir o que é uma derivada. Então a gente pode usar a ideia da reta tangente no ponto T e dizer que a inclinação dessa reta é a definição do que seria a velocidade instantânea no ponto T. Faz todo sentido, porque aqui a inclinação das secantes era a velocidade média entre t e t1. À medida que t1 se aproxima de t, a secante se aproxima da tangente,
Então é natural definir a velocidade instantânea como a inclinação da reta tangente em t. Isso dá não apenas o conceito de velocidade instantânea, mas a própria noção de derivada da função em um ponto. Isso porque esse gráfico poderia representar qualquer outra função, assim como também poderíamos usar x no lugar de t, que é o mais comum numa situação geral. Essa ideia de retas secantes aproximando a reta tangente é precisamente o que está por trás da ideia de derivada, que seria uma noção da velocidade instantânea para uma curva qualquer, independentemente de ser uma função de posição ou de qualquer outra coisa. Ou seja, a derivada é o limite da inclinação das retas secantes. Esse limite, quando existe, deve corresponder à inclinação da reta tangente no ponto x. Então a gente pode escrever em matematiquês que a derivada de f no ponto x é o limite quando x1 tende a x de ΔF sobre ΔX, ou seja, de f de x1 menos f de x sobre x1 menos x. Como vimos no vídeo sobre limites, o limite não depende da maneira como nos aproximamos de x. Ele tem que ser o mesmo para qualquer aproximação, seja por valores acima de x, seja por valores abaixo, ou seja de forma alternada. Lembrando que em nenhum momento dessa aproximação podemos fazer x1 igual a x. Isso nos levaria a uma indeterminação de 0 sobre 0. Existem duas formas bem comuns de designar a derivada. Uma delas é devida a Lagrange, que é f' de x. Ele usou isso para enfatizar que a própria derivada era também uma função de x. Conforme variamos o x, a derivada também pode mudar. A outra notação ainda bastante usada é a do Leibniz, um dos descobridores do cálculo ao lado do Newton. Como plotamos o gráfico num plano xy e o gráfico de uma função corresponde a fazer y igual a f de x, as diferenças envolvidas no cálculo da secante poderiam ser escritas como ΔY sobre ΔX. Para identificar a passagem ao limite, quando x1 tende a x, trocamos o símbolo δ por d. Era assim que Leibniz denotava a derivada, dy sobre dx. Embora a motivação dele para fazer isso era considerar dy e dx como infinitésimos, um conceito vago de quantidades infinitamente pequenas, menores que qualquer número positivo, mas que não chegavam a ser zero. Essa noção vaga foi substituída pela ideia de limites, que finalmente trouxe uma formalização rigorosa do cálculo. Recentemente, nos anos 60 do século passado, a ideia dos infinitésimos foi finalmente tornada rigorosa, numa teoria conhecida como análise não padrão. Isso permitiu fundamentar o cálculo rigorosamente com infinitésimos, numa alternativa à formulação rigorosa com limites. Mas essa nova forma de lidar com infinitésimos não é tão simplória quanto a forma primitiva dos tempos de Leibniz, e só foi possível graças a uma série de cuidados. Mesmo hoje em dia, na maioria das vezes, quase sempre que alguém fala em termos de infinitésimos, não faz isso com o rigor da análise não padrão, e sim com um raciocínio descuidado similar ao de antigamente, que era falho. Apesar disso, pensar em termos de infinitésimos traz uma intuição muito boa na hora de fazer algumas contas. É muito comum vermos problemas físicos serem modelados usando essas noções, que tornam as contas bem mais simples e no final do dia normalmente podem ser tornadas rigorosas usando a ideia de limites ou a própria análise não padrão. A ideia intuitiva de derivada e mesmo a sua definição formal não são conceitos muito complicados. O lado mais difícil dessa história é como calcular uma derivada na prática, de maneira analítica. É impossível encontrar a derivada fazendo x igual a x1 no quociente das diferenças. Isso faria numerador e denominador serem ambos iguais a zero e nos levaria a uma expressão sem sentido. Então a passagem ao limite depende em cada caso de certos passos preliminares, certas observações inteligentes que vão simplificar a expressão que está em jogo. Por exemplo, se f de x for igual a x ao quadrado, temos ΔF sobre Δx igual a x1 ao quadrado menos x ao quadrado dividido por x1 menos x. Aqui entram alguns truques do ensino médio, como por exemplo produtos notáveis. x1 ao quadrado menos x ao quadrado é igual a x1 menos x vezes x1 mais x. Quando x1 é diferente de x, essa expressão pode ser simplificada e vir apenas x1 mais x. Essa nova função é idêntica a ΔF sobre Δx quando x1 é diferente de x, com a vantagem de que ela está bem definida quando x1 é igual a x, além dela ser contínua. Então, no limite, df sobre dx é exatamente igual a 2 vezes x. Outro exemplo, agora com f de x igual a raiz quadrada de x para x maior do que zero.
temos ΔF sobre ΔX igual a raiz de x1 menos raiz de x sobre x menos x1. O truque agora é multiplicar em cima e embaixo por algum valor útil que não altere a expressão. Usando inversamente a mesma ideia de antes do produto notável, podemos multiplicar em cima e embaixo por raiz de x1 mais raiz de x. Como x1 e x são positivos, em cima fica x1 menos x, que simplifica com a parte de baixo. Sobra então apenas 1 sobre raiz de x1 mais raiz de x. Mais uma vez, essa expressão é igual a ΔF sobre ΔX para todo x1 diferente de x, e ela também é contínua em valores positivos. Daí, o limite quando x1 tende a x será exatamente 1 sobre 2 raiz de x, que corresponde à derivada. Uma outra maneira de escrever a derivada é dizer que f' de x é igual ao limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso não é nenhuma novidade em relação ao que a gente já viu antes. Basta fazer h igual a x1 menos x e caímos na definição anterior. É sempre bom lembrar que esse h pode tender a zero pela direita ou pela esquerda do zero. Essa última forma de escrever a derivada traz uma intuição muito valiosa, principalmente quando dimensões maiores estiverem em jogo. A ideia de derivada associada a uma reta tangente é uma definição que fica restrita ao caso de dimensão 1. Uma forma mais interessante de enxergar o que é uma derivada é a ideia de aproximação linear. Em dimensão 1, seria equivalente a perguntar qual é a melhor maneira de aproximar a função no ponto x através de uma reta, já que nesse caso funções lineares são justamente as retas. Isso faz sentido, pois intuitivamente, para variações pequenas, a função não muda tanto, então o erro que cometeríamos ao aproximá-la por uma reta deveria ser pequeno. Esse é exatamente o caso quando a função é derivável. A derivada fornece a inclinação da reta tangente à curva, e essa é a reta que melhor aproxima a função naquele ponto. Então, nessa outra visão de derivada, você pode imaginar um zoom acontecendo ao redor do ponto x. Quanto maior esse zoom, mais o comportamento da função se aproxima de uma reta, que é justamente a reta tangente e fornece a melhor aproximação linear para a função. Isso se parece com a curvatura do nosso planeta. Somos tão pequenos comparado a ele que é como se estivéssemos vendo um enorme zoom do seu formato. E nesse zoom, o planeta é aproximadamente plano. Voltando à aproximação linear de funções, como a derivada é a inclinação da reta tangente, a equação dessa reta é y igual a f de x mais x1 menos x vezes f' de x. A variável independente aqui é o x1. Então, no ponto x1 igual a x mais h, o ponto na reta tangente é f de x mais h f' de x. Por outro lado, o valor da função nesse ponto é f de x mais h. A diferença mede o erro na aproximação linear para a função, que é f de x mais h menos f de x menos h f' de x. Podemos chamar esse erro de epsilon, que depende de h. Daí, o erro dividido pelo próprio incremento h é igual a f de x mais h menos f de x sobre h menos f' de x. Quando h tende a zero, o lado esquerdo também tende a zero devido à definição de derivada. Então, o erro cometido pela aproximação linear da função é tão pequeno que ele continua a tender a zero mesmo quando dividido pelo próprio h, que também tende a zero. Isso dá uma ideia do quão rápido o erro da aproximação linear tende a zero, o que mostra que a aproximação é realmente muito boa na vizinhança do x. Enxergar a derivada como uma aproximação linear faz sentido, em especial um pouco mais à frente, quando você entrar em contato com a expansão de Taylor. Mas a grande vantagem de pensar a derivada assim surge quando você for lidar com funções de várias variáveis. A derivada vai deixar de ser um número para ser uma matriz, já que matrizes correspondem exatamente a representações de transformações lineares em dimensões maiores. A própria maneira de calcular uma derivada nesse caso será através da busca por uma aproximação linear da função. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a refinar a sua noção do que é uma derivada e entender um pouco mais o que ela realmente significa. Se vocês curtirem esse tipo de vídeo, posso prosseguir e fazer um também sobre o que é uma integral. Tem mais uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Teve um momento nesse vídeo que eu falei em produtos notáveis, mas para o final eu usei também a equação de uma reta no plano cartesiano. E esses são conceitos de conteúdos ainda do ensino médio. Eu sei que muita gente chega na faculdade sem saber isso direito. Esse acaba sendo o principal motivo pelo qual as pessoas reprovam em cálculo. O problema não é a matéria do cálculo em si, mas a base fraca, que faz parte como essas serem coisas de outro mundo, quando na verdade elas estão apenas usando um conhecimento que deveria vir com o aluno já quando ele entra na faculdade, pois são conteúdos ainda do ensino médio. Por isso,
Ao estudar cálculo, dê bastante atenção aos conhecimentos do pré-cálculo, fortalecendo a sua base em áreas como álgebra, trigonometria e geometria analítica, e com isso aumentando seu leque de truques. Isso vai tornar a sua jornada pelo cálculo muito mais fácil. Muito obrigado aos membros do canal e não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.